Sejam bem-vindos à nossa live, nossa quinta live da semana, falando das equipes da Fórmula 1. E hoje vamos falar da Alfa Romeo. E para aqui comigo defender a Giovinazzi com unhas e dentes, está ela, Débora Santos Almeida. Bem-vindo, Débora. Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais esta live aqui que a gente está fazendo a série das equipes da Fórmula 1. E hoje, né, eu vim aqui com o meu manto sagrado da Alfa Romeo, mas também com o meu paninho para poder passar para o Giovinazzi, porque é isso que eu vou fazer mesmo. Exatamente. Bom, e agora ela chegando para poder colocar fogo no parquinho, porque quer tirar a Alfa Romeo da Fórmula 1 e levar de vez para a Fórmula E, Cíntia Venâncio. Seja bem-vindo, Cíntia. Eu não tenho nada a ver com isso, estou aqui apenas para dar as notícias e ficar feliz com elas. Oi, Rubens, oi, Débora, e todo mundo que está assistindo. Foi a bomba que jogaram hoje, né? Pode ser que daqui a alguns anos a Alfa Romeo saia da Fórmula 1 e entre na Fórmula E, mas ainda é especulação e a gente vai falar mais disso daqui a pouquinho. Exatamente. Bom, e ele, que é um dos caras que antes de existir internet, já falava na internet, já tinha blogs sobre automobilismo, um dos nomes mais antigos dos blogs de automobilismo do Brasil, cara que deu os pontapés iniciais em muitos projetos, está aqui com a gente há quase 5 anos, se eu não me engano. Ele, Eduardo Casola Filho, o maior nome, o maior fã da equipe Sauber de todos os tempos. Bem-vindo, Casola. Oi, Rubens, Débora, Cíntia, oi pessoal que está assistindo, tá? Em primeiro lugar, uma honra, né, tá mais uma vez aqui com todos vocês. E assim, né, a gente pega aí na fé, né, na luta, né, dias de luta, dias de glória, né, quem sabe um dia chega o dia de glória da Sauber, né, seja com a Alfa Romeo, né, tudo, a gente segue aí na luta. E é engraçado, né, Débora, que a gente estava conversando aqui antes um pouco, relembrando o passado da Sauber, lógico, lembrando sempre pro pessoal que ela hoje é Alfa Romeo, mas só que sempre vai estar ali embaixo em todos os créditos com a equipe Sauber, todo o corpo técnico, desenvolvimento é ainda da Sauber, nem tanto que a categoria, ela tem uma equipe de base e tudo, porque a Sauber ainda vive, e isso que é o interessante, né, você tem tantos fãs que são os alfistas, né, como também tem o pessoal que é fã da Sauber. A Sauber, ela tem uma história com outros nomes, né? BMW, Red Bull, outros nomes que acompanharam ali as pinturas da Sauber. E só em 2019 que a Alfa Romeo retornou para o grid, né? E aí a gente estava até conversando sobre isso, que é interessante que a Alfa Romeo ela teve ali no começo assim, da Fórmula 1, mas depois ela saiu e hoje ainda assim conta como a história antiga dela, né? A primeira passagem dela pela Fórmula 1 permanece, ainda que ela use toda a estrutura da Sauber e ela seja uma equipe Sauber. E também a gente tem ali o chassi, né? Que o chassi sempre foi o chassi da Sauber, que carrega a letra C, que é por conta da esposa do Peter Sauber, que dá o nome ao chassi. Então, acho que isso é bem legal, né? Porque a gente tem algo novo, um negócio histórico, porque acho que a Alfa Romeo, ela resgata muito da história da Fórmula 1. Acho que assim como a gente estava até discutindo, o dia que a gente tiver, sei lá, uma Maserati no grid da Fórmula 1 também vai dar aquele up, né? E a gente tem toda essa passagem, mas hoje ela é conhecida como Alfa Romeo, apesar de estar ali o Sauber acompanhando ainda a história. E o casal interessante da Alfa Romeo, que é como você falou, né? A gente espera esses dias de glória dele, porque é uma equipe que tem campeões mundiais, mas não tem campeão de construtores. Porque o campeonato de construtores começou em 59, a Alfa Romeo já havia saído do campeonato, depois quando ela retornou na década de 70 e 80, ela não teve uma boa passagem, né, pela Fórmula 1. Exatamente, né, que no começo da Fórmula 1, os primeiros anos, que ela tem um período vitorioso, né, o primeiro campeonato vencido pelo Farina, depois tem o Emmanuel Fangio inicia, né, a sua jornada, né, o primeiro título dele é com a Alfa Romeo. Aí a equipe meio que, no caso, chegou outras marcas ali que acabaram rivalizando e ela ficou um pouco para trás, daí saiu nos anos 50. Aí ela tem um retorno nos anos 70. Primeiro ela fornece motores, né, para a Brabham, né? Inclusive a camisa que eu estou usando aqui, né,
ela é uma referência à Brabham dos anos 70, né? Que chegou até o Niki Lauda, no começo do Nelson Piquet foi com o motor da Alfa Romeo, porém, aí então eles montaram uma equipe própria, né, da Alfa no final dos anos 70, e durante o final dos anos 70 e começo dos 80 teve na Fórmula 1, mas era uma equipe que no máximo ficava no meio do pelotão. Teve uma pole com o André de Césares. Engraçado ele conseguir chegar no final do treino classificatório o carro inteiro, né? Exatamente, né? Ele conseguiu uma pole, né? Conseguiu alguns pódios até, né? Mas vitórias até bateu no trave. Literalmente, né? Acho que é verdade, mas, por exemplo, nos anos finais já a equipe decaiu. O último ano, em 85, a equipe ficou zerada em pontos, né? O Ricardo Patrese, que correu naquele ano, falou que foi o pior carro que ele já correu na vida, né? Daí a Alfa saiu como equipe, né? Alguns anos equipes menores passaram a usar o motor ali, mas era um motor defasado, né? Que já não era mais produzido oficialmente, né? E aí tem esse retorno em 2019, 2018, primeiro como um patrocinador, né? Quando tem o Charles Leclerc, né? Como principal piloto, né? Naquela temporada. E aí, a partir de 2019, já tem o rebranding e vira Alfa Romeo, definitivamente, né? E assim, é legal de 2019 que a gente tava lá em Interlagos, viu esse carro de perto assim, né? Uns 50, 60 metros ali da pista, e desde então a Alfa pelo menos tem se tornado uma equipe querida dos fãs, né? Uma que tem... Rubens, repete tudo de novo, porque caiu aqui, eu não vi nada que você falou. Não, tranquilo, eu tava explicando a relação quântica entre a pintura da Alfa Romeo e o cabelo do Giovinazzi. Mas... Sedoso e macio. Inclusive, tem toda uma explicação astrológica, né? Disso, tem umas constelações aí, não sei da onde, uns meteoros, cometas que passam. Não, eu ia falar dessa simpatia que a gente tem pela Alfa Romeo, porque quando ela retornou, que nem nós estivemos lá em Interlagos em 2019, a gente conseguiu já ver ela de vez nesse formato de equipe predominante no grid, com o Giovinazzi, com o Kimi Raikkonen, e é legal como o público tem ela como querida, uma pelo Kimi, que já é um piloto fora de série, ele é um caricato, então, pelo fato dele ser antissocial, tudo aquilo, que às vezes eu tenho a impressão que ele faz mais dentro da pista, né? Que fora, nos stories da esposa, ele parece ser um cara totalmente diferente. E o Giovinazzi, que é um piloto que toda hora é questionado, mas ele sempre faz alguma coisinha ou outra ali que faz ele entrar nas pautas, principalmente dos podcasts nossos aqui do BBcast. Antes de chegar na Alfa Romeo, eu não sei se vocês têm essa impressão também, mas assim, eu cresci olhando para a Sauber como aquela equipe que apresentava os novos talentos para a Fórmula 1, sabe? Sempre aquela equipe de entrada, a equipe dos novinhos, a equipe dos novatos. E eu acho que é por isso que tanta gente gosta dela, né? Porque praticamente todo mundo que tem uma grande história, pelo menos nesse retorno, né, na Sauber, praticamente todo mundo que teve uma grande história na Fórmula 1 passou por lá, né? Então, eu acho que isso contribui também. E, cara, a Alfa Romeo... Bom, eu vou falar de mim mesmo, assim. Eu já gosto do nome, porque eu acho o nome muito imponente, sabe? Assim, Alfa Romeo é forte, né? E fora toda a história da marca no automobilismo e tal. Então, é marcante, de verdade. E aí, quando eles voltam, eles têm... A gente tinha uma certa implicância com o Marcus Ericsson, né? Por causa da história lá do Nasr, do Felipe Nasr. Mas teve o Charles Leclerc, que foi, assim, um fenômeno, né? Mesmo ainda quando ele ainda estava que era a Sauber, né? Quando tinha acabado de virar a marca, ele ganhou muita gente. Inclusive, eu sempre falo, né? Naquele GP do Brasil, que ele tinha dado uma volta ruim, o pessoal chamou ele de volta pro box, ele falou, não, eu vou fazer de novo, aí ele vai e passa pro Q3, né, ele faz o 7º tempo, isso é uma coisa uma das poucas coisas que eu lembro, que eu consigo lembrar, assim, de cabeça mesmo. E cara, aquilo é fantástico, assim, porque já mostrava pra todo mundo o tipo de piloto que ele é, né, então, que ele é forte, aguerrido e tal. E aí, sim, depois vem a dupla Giovinazzi, como você falou, questionado, né, e eu acho estranho ele ser questionado, porque tipo, ele foi visto do Gasly na GP2, né? Já era Fórmula 2, eu nem lembro direito, mas ele foi visto do Gasly, então, tipo,
É meio estranho. Eu acho que é porque todo mundo tem outros favoritos, né? Mas ele não é um piloto ruim, sabe? Ele é um bom piloto, né? Então, e como a Débora falou várias vezes... Você tá falando que ele é um bom piloto porque ela está na minha live. Não, cara, mas ele tem bons números. Tipo, no ano passado ele foi o piloto que mais fez ultrapassagem na largada. Gente, aí você vem me dizer que esse piloto não é bom? Peraí. Tem mais ultrapassagens na largada que o Lewis Hamilton, né? Então... Exatamente. Giovinazzi maior que o Lewis Hamilton. Liderou o GP de Singapura, gente. Aliás, se quiserem, vocês podem comprar a nossa camiseta lá do BP, porque ela tá maravilhosa. Exatamente. Colocou o nomezinho dele na história, porque foi o único fora das grandes que fez isso, né? E o Raikkonen que tem uma história, assim, ele também, ele não é exatamente um evento como o Fernando Alonso, né, como a gente estava falando na live da Alpine, mas ele é um grande personagem na Fórmula 1. Então, por mais que as pessoas ainda tenham uma certa rejeição, né, torçam a boca para o Giovinazzi, eu acho que o Kimi ele também contribui para a equipe ser querida, né, até hoje. O que é interessante de que a Cíntia tá falando é que, assim, a gente estava até conversando disso, eu e o Rubens, antes da live começar. É interessante o quanto que o Giovinazzi é tão questionado, mas ele foi vice, assim, de campeonatos bem importantes. E ele foi um piloto que ajudou as equipes em que ele passou da base a conquistar pontos. Então, é meio até estranho a forma como ele é questionado. Uma coisa que eu acho, assim, que a gente tem um pouco de, talvez, preconceito com ele, é que o Giovinazzi, infelizmente, ele não é o piloto que a gente olha ali no grid com a chance de ser campeão. Tipo, ele não entrou na Fórmula 1 com a garra de ser campeão, e aquela oportunidade que ele teve ali em 2017 de entrar, fazer a estreia dele, né, na Fórmula 1, quando ele substituiu o Pascal Wehrlein, não foi muito boa porque ele teve acidente. E acho que até naquela época eu tinha passado um pouco de pano para ele, mas ele era um piloto que estava vindo da base. A gente sabe que a Fórmula 1 já era uma categoria que tinha poucos testes, só depois que a Ferrari começou a investir e colocar ele para fazer teste da Pirelli, teste de treino livre, não sei o quê. Ele ficou muito tempo fazendo essas coisas, mas ali ele ainda tinha um pouco mais de dificuldade de conseguir lidar com o carro, né? E eram circunstâncias até complicadas, né? Ele pegou GP com chuva, que carro aquaplanou, então foi uma situação bem complicada. Mas eu acho que é interessante ainda da gente falar assim, sobre a carreira dele, é que foi um piloto que foi correr na China, depois ele voltou para a Europa para poder correr por lá, e a gente estava aqui olhando os campeonatos que ele participou, ali na Fórmula 3 da FIA, em 2014, quando ele correu, ele foi um 6º colocado, mas ele, nesse campeonato, teve o Ocon vencendo, teve o Tom Bolkevich, que é piloto da Fórmula E, o Max Verstappen correndo nessa temporada e o Antônio Fulco. E também, além disso, a gente tem o Nicolas Latifi, que também está na Fórmula 1 atualmente. Então, assim, foi um grid bem interessante. O Siang Elael, que foi um dos parceiros dele em corridas de endurance, em que eles conseguiram resultados assim, de 5º, 4º lugar, até vitória, foi o 18º colocado naquele ano. E aí depois, ele fazendo um 2º ano de Fórmula 3, em 2015, ele já foi o vice-campeão com o Félix Roseikvich como campeão da temporada. Então também acho que é um resultado bem interessante. E aí ele passa para a Fórmula 2 em 2016, que é quando ele é vice do Pierre Gasly. Também acho que é uma marca muito grande da carreira dele, infelizmente. Né? Mais vitórias que o Gasly. Com mais vitórias. E eu acho que é interessante disso, porque assim, infelizmente, Giovinazzi ele foi um piloto marcado por vice-campeonatos, e eu também acho que tem um pequeno problema. Eu não sei se vocês sentem isso, mas é algo que eu vejo o pessoal marcar muito mais os pilotos que fizeram a Fórmula 2, né, GP2 em 2017, 18, 19, mas até ali no do Gasly ainda tinha um negócio que tipo, o pessoal parecia que não
não se lembrava. Acho que até mesmo o Pierre Gasly, apesar dele ter sido muito cotado pela Red Bull, que eles esperavam que ele fosse um talento, ainda assim o pessoal tinha preconceito com o Pierre Gasly. E eu acho que essa fase do GP2 também foi interessante. E fora isso, só para poder concluir o raciocínio, ali na Fórmula 3, em 2015, quando ele correu, o Charles Leclerc, que estava correndo nessa temporada, terminou na 4ª colocação, e o Lance Stroll foi o 5º colocado, seguido pelo George Russell e o Alexander Albon, pilotos que a gente vê hoje na Fórmula 1 e que são muito mais bem cotados do que ele. Só rapidão, antes do Casola falar, eu acho que esse negócio que você falou sobre a GP2 Fórmula 2 tem muito a ver com o fato da atenção que a própria Fórmula 1 dava para as categorias de base, né? Porque só depois, assim, de uns, acho que 3, 4 anos para cá que a Liberty Media começou a transmitir, começou a mostrar piloto, fazer programa com eles, né, colocar na internet o tempo todo. Então, isso chama atenção, né? E aí, pilotos jovens atraem um público muito jovem, né? Você vê que a fanbase pelo menos a fanbase dos pilotos brasileiros é só de adolescente, basicamente, né? E aí, tipo, então, assim, como começou a ser transmitido muito recente, e aí quem ganhou para trás é que, assim, não tem muito mérito, né? Como você falou, até o próprio Gasly demorou um pouco para ser aceito. Você pegar, tipo, Van Dorn, Hülkenberg, tipo, esquece, sabe? Esquece completamente. O coitado do Van Dorn sofre até hoje do bullying por causa do que aconteceu na McLaren, entendeu? Então, eu acho que tem muito a ver com isso, assim, a própria GP2, GP3 na época, né, que era chamada assim, era meio deixada de lado pela Fórmula 1. E aí, tipo, os fãs só surgiram agora porque a categoria, teoricamente, começou a se mostrar mais recentemente. Né, o Casola, só pra eu sei que você conseguiu comentar bem melhor do que eu sobre isso, mas a GP2 teve esse hiato de período assim que ela ficou num limbo de propagação do que aconteceu nela, na era Bernie Eccleston, que foi dono, né? Que até nos anos 80 e 70 a Fórmula 2 ainda era uma categoria que o pessoal acompanhava mais, mas depois que o Bernie Eccleston assumiu, ela ficou totalmente obscura. Os esquecidos do churrasco. Exato, esquecidos do churrasco total. A GP2, ela surge, né, para substituir a Fórmula 3000. A Fórmula 3000 teve um momento, assim, bem... Na verdade, todas as categorias de acesso teve esse momento de limbo. Primeiro a Fórmula 2, a primeira versão da Fórmula 2, lá dos anos 70, no final, já no meio dos anos 80, ela já tem uma queda, né? Que principalmente ali com, por exemplo, na época do Senna, que o Senna pula direto da Fórmula 3 para a Fórmula 1, e outros pilotos seguem esse movimento também. A Fórmula 3000 surge em 85 e consegue ir relativamente bem ali dos 10, até os primeiros 15 anos ali vai relativamente bem, depois ela dá uma caída feia ali quando entra nos anos 2000, e aí surge a GP2, né, que é a ideia do Bernie Eccleston, né, tudo, e assim, nos primeiros anos, porque vamos lá, primeiro ano surge o Nico Rosberg, depois 2006 é o ano do Lewis Hamilton, então aí já começa, assim, ela começa forte, mas também vai perdendo gás, né, aos poucos. Agora voltou a nomenclatura da Fórmula 2, né, e ela ganhou gás, né, mas a gente não sabe até quando vai também, né, eu não sei, esse também eu acho que é um pouco do ciclo, né, e fora que também agora, como houve essa mudança de regulamento da questão da superlicença da FIA, né, então, a Fórmula 2 se tornou mais necessária nesses últimos anos, né, então por isso que ela tem um peso a mais. Sobre o Giovinazzi, né, também é mais um peso em cima da carreira dele, porque ele foi o primeiro italiano em uma década, né, a entrar na Fórmula 1 definitivamente, né, porque assim, a Itália tem toda aquela reverência à Ferrari, né, e as marcas italianas ali, mas, por exemplo, com relação a pilotos, os pilotos sempre foram meio deixados de lado, né, o Patrese, né, principalmente, que eu diga, né, Patrese, Alboreto, né, tudo, porque o único italiano que foi campeão... Piloto italiano é todos os esquecidos do churrasco. Então, porque teve ainda alguns que teve uma carreira mais longeva, lá, como o Patrese, teve o Alboreto, que teve algum barulho, né, mas, por exemplo, o único que foi campeão foi o Ascari, lá nos anos 50, né, e... Eu acho que o mais recente foi o Fisichella e o Trulli, que foram os dois últimos, mas o Fisichella foi o que mais a gente teve esperança, principalmente ali na fase da Renault, né?
Exatamente. Começou a temporada ganhando, salvo engano, 2004, 2005. 2005, que foi o ano com o Alonso, né? Tinha muita gente que depositava expectativa, falava que o Fisichella ia engolir o Alonso, né? E no fim aconteceu justamente o contrário, Tadinho. né? Nem o Alonso tá precisando engolir nada agora, tadinho. Agora tem que ser da base da sopa, né? No creme, mas bom, isso é outra história. De qualquer forma, né? Voltando à Itália, né? Que desde da saída do Trulli, né? A Itália ficou sem representantes, né? E os italianos ali que surgiam, mesmo assim, que no máximo chegava a Fórmula 2, assim, mas nunca com muita possibilidade, né? Mesmo dentro da academia Ferrari ali, a maioria dos pilotos era de origem francesa ou de outra nacionalidade, mas os italianos não conseguiam prosperar, como Raffaele Marcello, tinha o Antonio Fuoco, né? Então foram nomes que foram surgindo na base, mas não conseguiam prosperar. O Giovinazzi foi o nome italiano que conseguiu ainda prosperar. E ele ainda é um nome ligado à Ferrari, né? Por exemplo, se acontecer alguma coisa com o Leclerc ou com o Sainz aí, durante o campeonato, em tese é ele que vai assumir o carro da Ferrari, né? Se acontecer Mazepin, nunca te pedi nada, Mazepin. Ajuda nós. Tira o Leclerc, uma corrida. Monza, sim, Monza. Já pensou? Giovinazzi correndo em Monza, Ferrari? Cara, mas acho que já teve isso. Pode falar, Casola. Que até no caso, quando o Vettel já estava naquela fase final, meio desmotivado, e tinha gente especulando que o Vettel poderia largar a mão ali e pular fora antes do fim do campeonato, já estavam falando que o Giovinazzi podia assumir, mas claro que o Vettel optou por cumprir o contrato até o fim, né? O Vettel é um piloto que mantém, né, toda a palavra, né, tudo, pelo menos dessa parte aí, a gente conhece, né, a fama do Vettel. E aí o Giovinazzi tá sempre se oferecendo, falando que tá à disposição para quando a Ferrari quiser. Tem que se mostrar solícito. Ele falou que tinha esperança de ser chamado para a vaga do Vettel, né? Então, isso que é interessante, porque o pessoal começou a falar a respeito disso, que o Giovinazzi queria a vaga do Vettel, né? Ele achava que ele ia pegar essa vaga. E um dos podcasts que ele gravou com a Fórmula 1, ele falou até que ele sabia que ele não tinha como assumir essa vaga da Ferrari, porque ele ainda se acha um piloto limitado para poder assumir a vaga da Ferrari. Tipo, ele teria que ter apresentado em 2020 um desempenho muito melhor, porque o primeiro ano dele ali com a Alfa Romeo não foi muito bom, ele tinha problema de classificação, ele tinha problema de corrida, e em 2020 ele começou a ter um desempenho melhor, tanto que em classificação ele bateu o Raikkonen e em corrida ele começou a evoluir, né? A gente tem a questão dele ter realizado várias ultrapassagens, dele ter melhorado o desempenho dele, mas ele pontua assim, que ele é muito grato à vaga que ele tem na Alfa Romeo, tanto que quando começou aquele negócio dele talvez ir para a Haas, para o Mick Schumacher ficar na Alfa Romeo, ele até falou que ele tinha preferência de ficar na Alfa Romeo, se assim a Ferrari desejasse, porque ele já está mais acostumado com a equipe e ele gosta do clima que a Alfa Romeo fornece. Então ele achava que não ia ser tão interessante ele ir para a Haas. E em questão da vaga da Ferrari, uma coisa que ele sempre falou, ele acha que ele ainda é um piloto limitado, por isso que quando começou esses negócios dele assumir o lugar do Vettel, eu achei um pouco estranho, porque ele já achava que ele não tinha realmente como ir. Assim, ele sabe que se acontecer um acidente com os dois, provavelmente é ele que assume, porque ele tem mais domínio em pista do que os outros pilotos da base, né? O Willott mesmo, ele é um piloto de testes e não reserva da Ferrari, então ele não poderia provavelmente assumir, mas a gente sabe que a Ferrari é assim, né? A Ferrari, eu acho que o grande problema que eu vejo da Ferrari foi que nos últimos anos, assim, realmente parecia que ela estava investindo na carreira do Giovinazzi, tipo, bota ele em treino livre, coloca ele para fazer teste, tipo, ele ficava muito tempo na fábrica da Ferrari, e eu achava que isso realmente era um modo, né, da Ferrari mexer os pauzinhos ali para que eles tivessem um italiano em uma boa posição dentro do time. E quando optaram pelo Leclerc, mas a gente já sabe, né, tipo, o Leclerc, ele tinha algo que acendia nele, que mostrava que ele era um piloto fora da curva, assim como o Verstappen, né?
E ali eu já achei, tipo assim, a Ferrari realmente minou a chance dele de ir para a Ferrari. E eles confiam mais nele ocupando uma outra vaga dentro do time e ajudando a Alfa Romeo em outros projetos que a Alfa Romeo tem de GT, em outras coisas, do que até um piloto de GT para a própria Ferrari. Tipo, ele serve, mas eu acho que não mais como um piloto realmente que um dia vai ir para a Ferrari. O problema é que pelo menos pelos próximos 4 anos, esquece, né? Porque o Sainz vai ficar lá 2, o Mick vai assumir logo depois, e vai ficar pelo menos por mais 3 anos também, e o Leclerc tem contrato de 5 anos. Talvez ele, assim, se ele conseguir chegar na Ferrari um dia, vai ser fazendo um pequeno desvio por alguma outra equipe, né? Ou uma Alpine, uma Aston Martin mais lá na frente, e aí consiga mostrar o desempenho que seja convincente para chegar na Ferrari depois, porque ele já tem 27 anos, né? Então, tipo, daqui a 4 ele já vai ter 31, né? E aí, assim, já vai ser um senhorzinho, tipo o Daniel Ricciardo hoje, né? Então, ele precisa, assim, esses próximos anos, eu acho que esse ano e o próximo vão ser muito decisivos na carreira dele na Fórmula 1, né? Porque, assim, tudo bem, eu acho que é importante você reconhecer que você não é o melhor de todos, reconhecer que você tem limitações, tem pontos a melhorar, mas eu acho que quando você se coloca dessa forma, você acaba passando para as pessoas uma imagem que não é a que você quer. Assim, você não passa a imagem de, eu preciso evoluir. Não, as pessoas entendem como, tipo, você simplesmente não é bom o suficiente, entendeu? Então, eu acho que ele precisa dar um estalo, sabe? Alguém precisa chegar lá e dar um sacode nele. A parte ruim é que a Fórmula 1 em si, acho que cobra muito. Uma das coisas que a gente vai olhando, assim, pelos campeonatos que ele passou de base e em outros pilotos que foram aparecendo, infelizmente, outros pilotos tiveram um desempenho muito melhor do que o dele depois. Tipo, não durante a base, talvez, mas depois eles começaram a mostrar um desempenho muito mais favorável dentro da Fórmula 1. O próprio Verstappen, que teve ali competindo na base com ele, ascendeu muito mais rápido do que o próprio Giovinazzi. Infelizmente, eu acho que esse lado dele prejudica demais, porque ele é muito, assim, ele é muito grato pela posição que ele tem hoje, mas às vezes ele parece um pouco limitado para outras coisas. Infelizmente, de todos esses nomes que a gente tem hoje, tanto dessa geração que veio com ele, que é Pierre Gasly, Max Verstappen, Pierre Gasly ainda assim, mais ou menos, porque eu acho que ele não tem perfil de campeão e nunca teve, assim, tipo, ele é um bom piloto, campeão não. Mas eu acho que assim, o Leclerc já apareceu como futuro campeão da Ferrari, o Verstappen apareceu como futuro campeão da Red Bull, o Russell como futuro campeão da Mercedes um dia. O Giovinazzi, ele nunca apareceu com essa faixa, sabe, em cima dele, falando um dia você vai ser o futuro italiano a trazer um título para a Ferrari. Ele sempre esteve abaixo disso, então acho que é por isso que ele é muito questionado e por isso que ele acaba sendo muito apagado em decisões internas da própria Ferrari. Apesar que a Ferrari, para ela poder queimar piloto, também é com ela mesma. Ela e a Haas são excelentes nisso, mas lembrando que essa questão de substituição, a gente sabe que a Ferrari, né, Casola, não é muito boa para quando o piloto fica machucado e decidem substituir. Que ali em 2009 eles fizeram um desastre. Luca Badoer, depois me colocaram Fisichella, também, Fisichella, coitado, conseguindo pole na Force India, andando bem, me tá com ele na Ferrari, o cara não consegue fazer nada. Bem, na verdade, aquele ano a Ferrari não tinha um carro lá muito equilibrado, né? E também havia o mérito do Felipe Massa e do Kimi Raikkonen, que estavam tirando leite de pedra com aquele carro naquele ano, né? Aí o Massa acaba ficando de fora, né? E você vê, o Badoer entra, é um desastre, né? Completo. E o Fisichella, que fazia um trabalho ali razoável, lá um trabalho bem regular lá na Force India, chega na Ferrari e não consegue render, né? Que mostrava que o carro não estava legal mesmo, o carro da Ferrari naquele ano. E também no caso, até regredindo mais, em 92, que teve o Ivan Capelli, que
nos anos 80, entre o final dos anos 80 e começo dos 90, faz um trabalho bem decente lá na Marsh Leighton House, né? Equipe que tinha o Adrian Newey como projetista, que foi de lá que o Adrian Newey vai para Williams e vira o projetista, né? Que acaba tendo aquela carreira, né? Toda consolidada. E o Ivan Capelli consegue bons resultados, principalmente o final de 88, né? Que ele chega a andar no ritmo das McLaren, de Senna e Prost, né? Algo meio absurdo, né? Naquela época, né? E, assim, quando ele chega na Ferrari em 92, para o lugar do Prost, que é demitido depois de tanta treta lá na Ferrari, é um desastre. Daí ele acaba demitido antes do fim da temporada, o Capelli também. É um ambiente meio complicado da Ferrari, né? E com relação ao Giovinazzi, né? A última coisa acho que é para pontuar, né? Que podemos dizer, essa temporada vai ou racha pro Giovinazzi, né? Para o que ele quer na carreira dele, né? Porque a gente sabe que o mercado está muito concorrido, especialmente dentro da academia Ferrari, né? Porque tem muitos nomes para subir, né? Tem o Aylot, tem o Schwartzman, que vai fazer a Fórmula 2, tem o Armstrong também, que está na Fórmula 2, e deve ter outros ali na Fórmula 3 também, ali que se encaixando. Tem o irmão do Charles Leclerc, o Arthur Leclerc, que apesar de ter sido vice-campeão lá na Fórmula Regional, né? Vai para a Fórmula 3, né? O Petekoff, o brasileiro, né, o Gianluca Petekoff, infelizmente não ficou com essa vaga, né? Mas conseguiu a vaga da Fórmula 2. Teve isso daí, conseguiu. Não, isso foi um pulo do gato sensacional. Pulou a Fórmula 3, foi pra Fórmula 2, vai pegar o carro que era do Drogovic, que não é um carro ruim, aí vai conseguir mais tempo. 2 anos. Caraca, na verdade ele vai correr na Campos, né? Campos, do Samaia. Do Samaia, né? Tá que ferrado. É uma equipe também ali pequena, inclusive nessa semana da entrevista, né? Que ele falou que foi um dos últimos desejos do Adrian Campos, né? Que faleceu recentemente, né? Que foi piloto também da Fórmula 1, tudo. Teve naquele projeto da HRT, né? No começo. Mas, enfim, voltando ao Giovinazzi, né? Então, a concorrência para ele está muito grande, mesmo dentro desse universo, desse mercado da Ferrari, né? Então, assim, se ele ainda quiser ficar na Fórmula 1 tudo, para ter essa competitividade, vai ter que mostrar mais, assim. Você tem material para isso? Assim, ele não demonstrou tanto nos 2 anos ali, mas vamos ver se de repente esse ano, assim, se o carro com mais experiência, com o carro mais na mão, ele vai ter condições, assim, de mostrar um campeonato mais seguro ali, e de repente surge uma vaga ali, uma equipe ali, uma equipe média ali, uma equipe que ele possa também permanecer no grid, né? A gente torce para o Nikita Mazepin dar errado. Acho que o problema do Giovinazzi é justamente ter que contar com isso, né? Porque as opções dele são o quê? Molada, Covid e Mazepin estragar alguém, assim. É uma pena, sabe? Tipo, assim, tomara que ele consiga mostrar um desempenho melhor para se tornar competitivo, pelo menos para permanecer no grid, né? Mesmo que não na Alfa Romeo, mas que em outra equipe de repente, né? Ou talvez ele realmente tenha que fazer como o Gasly, né? Como assim, todo mundo especula que o Gasly esteja fazendo, que é correr ali na equipe, mas olhando para fora já, né? Porque sabe que ali onde ele tá, ele também não vai ter muito futuro. Mas vamos esperar para ver, né, o que acontece aí. E tirando que ele olha pro lado, vê quem, né, Casal? Kimi Raikkonen, que não quer aposentar de jeito nenhum. O cara... A gente fala do Giovinazzi sair, do Raikkonen nunca, né? Só avisar aqui pro Matheus que a gente já responde ele aqui a questão do carro. Mas só falar do Giovinazzi, do Kimi Raikkonen. Kimi Raikkonen voltou para a Sauber, que foi a equipe que ele estreou. E é interessante que ele estreou... Tipo, a maioria dos pilotos ali tava tudo de fralda, ou era recém-nascido, ainda tava na mamadeira, e a academia da Ferrari nem era academia, ainda era playground da Ferrari, né? Não tinha nada. E realmente não existia academia da Ferrari naquela época. Na verdade, o primeiro piloto, se não me engano, da academia da Ferrari, academia mesmo, foi o Felipe Massa, que também começou pela Sauber. No ano seguinte, 2002, né? Que a estreia dele em 2001 é junto com o Alonso, que eram 4 estreantes, né? O Kimi, o Alonso, o Juan Pablo Montoya, que vinha com mais leve. Mais leve também e com mais fama, né? Porque
Ele tinha ganho título na Fórmula 3000, tinha ganho título na kart, né? Então ele já vinha como mais badalado, né? E tinha também o Henrique Bernoldi, que tinha o programa da Red Bull, né? Aliás, o Kimi Bernoldi foi da Red Bull. Sim, inclusive a entrada do Kimi Raikkonen foi uma das razões para a saída da Red Bull, da Sauber, e que depois levou a Red Bull a comprar a Jaguar ali, que acaba tendo os desdobramentos que levam a Red Bull a comprar a Jaguar depois, mas isso é uma história longa, assim, mas o começo é justamente nessa questão, que em 2000, o Kimi Raikkonen, ele só tinha feito uma temporada de Fórmula Renault, os outros anos era kart, assim, ele tinha uma carreira avassaladora. Bem parecido com o Max Verstappen, né? Bem parecido com o Max Verstappen. Tanto que, assim, até mesmo para ele entrar na Fórmula 1, ele teve que fazer, assim, ele fez os testes, né, tudo lá de quilometragem lá com o carro, né, da Sauber, tudo, para poder ter a superlicença, só que, assim, devido à pouca quantidade de corrida que ele teve na carreira até chegar à Fórmula 1, a FIA não deu, assim, a superlicença de imediato. Teve que ter votação entre as equipes, tudo, porque temiam que o Raikkonen fosse causar algum perigo, alguma coisa pela inexperiência, né, tudo. Mas aí e tanto que assim, que a Red Bull queria colocar o Henrique Bernoldi no segundo carro da Sauber, né, naquele ano. E que o primeiro já era do Nick Hyde, falando que já estava acertado faz tempo. Só que o Peter Sauber daí recebeu informação sobre esse finlandês, falaram que ele era bom, aí ele fez os testes e, assim, foi muito bem, daí o Peter Sauber bateu o pé e falou, não, esse cara é bom, vamos ficar com ele. E ficou. O Kimi foi contratado, fez lá a corrida, daí ele tinha que mostrar o desempenho, tudo. E a primeira corrida ele já pontua, e depois vai seguindo e... Na época que era só os 6 primeiros, né? Exatamente, né? Ele termina em 7º, mas um carro desclassificado, ele sobe para 6º, já pontuou na primeira corrida dele, né? E ele pontua outras vezes, tem um bom rendimento, tanto que no fim do ano ele já é contratado pela McLaren para substituir o Mika Hakkinen, que se aposenta, né? Uma ascensão meteórica, né? E a carreira do time... Né? E a carreira do time não tem muito mais o que descrever, né? Ele sempre foi, no começo sempre foi um piloto de ponta, sempre ele brigou por vitórias, né? Tudo. Assim, não era um piloto assim tão espetacular quanto o Alonso, quanto o Hamilton, quanto o Vettel, mas foi um piloto que mereceu sim ter um título aí na sua coleção e assim tem a justiça ganhar de 2007. Poderia também, em outras ocasiões, em 2003, ele teve um campeonato bem regular ali, faltou pouco para ele derrotar o Schumacher. Em 2005, ele teve uma boa chance ali contra o Alonso, só que o carro da McLaren quebrava muito, né? Então, a carreira do Kimi assim. E mesmo assim, quando ele fica fora e depois volta, ele volta competitivo na Lotus, ganha a corrida, né? Tudo. Aí ele ganha essa nova chance na Ferrari e daí já ele dá uma caída, né? Tudo, mas pelo menos assim, ele não chega a ser uma caída assim, de estar se arrastando, de estar mal, assim. Ele sempre teve. Tipo assim, Jacques Villeneuve, né? Numa queda Jacques Villeneuve da vida. Não foi uma coisa vertiginosa, assim. Ele sempre teve um desempenho, assim, razoável, aceitável. Vez ou outra ele conseguia fazer uma boa corrida, assim, briscava uma volta mais rápida. Era sempre um ritmo, assim, bem razoável, assim. Não para, por exemplo, brigar por título, tudo, mas sempre ele teve algum nível de competitividade razoável ali, né? Assim, não para ser um segundo piloto, não para ser assim. Mas, assim, ele é um campeão do mundo e fez assim, ele mostrou ser um piloto tecnicamente muito bom para ficar mais de 20 anos na Fórmula 1, né? E ser um recordista. E o último título da Ferrari, né? E tinha sido a última vitória da Ferrari até o Leclerc em Monza, né? Sim. Uhum. Então, eu acho engraçado que todo mundo fala que ele não aposenta, ele não aposenta, ele não aposenta. Gente, mas eu queria ver se fosse o piloto preferido de vocês. Vocês não estavam defendendo também a permanência dele até 70 anos. A gente tem sorte que a Samara não conseguiu vir hoje, porque ela estava escalada, senão ela não se tapa na gente e ela vai conseguir. Mas o do Kimi é o que a gente falou na live passada, que eu tem um pensamento que surgiu um pouquinho depois de uma live do Flávio Gomes, que é legal você ter essa galera mais velha, que, assim, desculpa, eu não vejo no grid hoje alguém fazer o início de corrida, que nem foi o GP de Portugal, que nem o Kimi Raikkonen fez.
Eu não vejo alguém ter a sapiência dele de conseguir fazer aquela largada, sabe? Eu acho legal ele falando depois sobre isso, né? Ele dizendo, não, mas eu olhava pro lado e ficava me perguntando o que esse pessoal tá fazendo, porque pra ele era o negócio mais fácil do mundo. E ninguém tava fazendo igual, que eu não sei o que era, né? Que foi o que ele fez. Mas ele olhava assim, o que tá acontecendo aqui? Assim, de repente, o que o Kimi Raikkonen tá fazendo aqui? Tipo, os outros pilotos tá falando, a gente deu volta nesse cara. Não, ele surgiu. O que tá acontecendo? Na primeira volta já tava... né, de correr no gelo. Exato. Na primeira volta, do nada, tava lá brigando ali, tava lá na reta, lá brigando pelas primeiras posições. Não é, mas como que isso aconteceu? E assim, o Kimi tem também a experiência, ele disputou rally, ele correu em várias categorias, correu rally, correu NASCAR, correu outras categorias, assim. Cara, NASCAR, velho, eu não lembrava dele na NASCAR. Só faltou estoque. Faltou. Mas, cara, é só Massa. Colocar um patrocínio da Cachaça 51, essas pinga aí que ele adora, diga-se de passagem, não é mentira. Ele, quando vem no Brasil, ele pede a lista eu esqueci o nome da revista que faz as 10 maiores cachaças brasileiras, ele pede, compra e leva. Então, não é mentira, ele realmente, ele já até confessou desse problema dele de alcoolismo, mas hoje está bem mais tranquilo. Graças a Deus, a Mirtio lá, a esposa dele, conseguiu fazer ele diminuir um pouco a bebedeira. Não, é sério, pessoal, assiste televisada, mas é verdade. Ele já falou que se não fosse a esposa... Eu tô rindo de você chamando a Minto de Mewtwo. Mewtwo? Desculpa. Eu tô tão vidrado no Pokémon do Tsunoda que eu tô colocando Mewtwo aqui. Complicado. Mas enfim, então foi ela que arrumou a cabecinha dele, ele parou. Mas agora, como a gente também vai falar da Sauber não, da Alfa Romeo, fala. Não, é que o Ricardo Silva falou aqui, né? Se a Ferrari é dona das 2 vagas da Alfa Romeo e se essa vaga é um consolo pro Raikkonen. Na verdade, não. A Ferrari ela é só dona da vaga do Antonio Giovinazzi. O Kimi Raikkonen ele é contratado pela própria Alfa Romeo por conta do Peter Sauber, que ele fez questão de manter o Kimi Raikkonen na equipe, porque ele acha que o Raikkonen agrega muito ao time, que é o cara que auxilia eles, e o Raikkonen também está envolvido em outros projetos da Alfa Romeo, dos GTs que eles estão desenvolvendo, então é uma vaga totalmente independente. E esse negócio que a Débora falou, tá legal, complementa, de ver a diferença do nível de pilotos e por que o Peter Sauber, dentro do conhecimento dele de pilotos de estreia, que estão estreando na categoria, manter o Kimi Raikkonen uma boa. Tem um vídeo deles dando a volta em Nürburgring com o carro GT da Alfa Romeo. Cara, é sensacional, com a Julia. O Kimi Raikkonen não perdoa. Tipo, ele entra a 200 na curva, faz tudo. E o Giovinazzi pregado no banco, tremendo de medo. E o Giovinazzi depois vai fazer... Ele vai toda vozinha, calminha. E aí você fala, pô, o Giovinazzi não corre nada? Não, corre pra caramba, no entanto que ele foi pódio em Le Mans com Ferrari. A diferença é que parece que o cara no banco do passageiro, ele fica num medo tremendo, porque o Giovinazzi nunca seria bom navegador para um rally, mas para o piloto de GT é legal. E aí você vê que o Kimi Raikkonen ele ainda tem aquele negócio do sangue dos olhos, de ser um piloto ainda, de querer correr, de querer se desafiar. Porque, cara, você colocou um carro GT sem preparação, que ele não tem preparação, ele é um carro de rua, o Julia é normal, e Nürburgring tava chovendo, e o Giovinazzi, tipo assim, cara, tá chovendo, você não pode ir um pouquinho mais devagar? E o Kimi, não, tô nem aí, foda-se você. Mas é muito bom, cara. Mas eu também gosto da relação que os dois têm, apesar de, acho que do Kimi, né, ser esse cara dos três. Vamos colocar o Kubica também nisso, porque até o Kubica a gente viu, cara, vê um polonês fazer piada e dar risada, cara. Sim. Vocês acham finlandês um povo mais fechado? Tirando o MM e o Marco Mazzucchetto, o resto dos poloneses, a maioria é tudo fechadão. Você vê os três dando risada junto, é muito legal. Não, eu acho que assim, eu falo em questão de dupla porque a gente vê o Raikkonen e o Giovinazzi mais tempo juntos, né? Mas eu acho que eles, assim, é uma dupla que casou muito, porque por mais que a gente olha pro Raikkonen e vê, tipo, ele é meio seco, não sei o que, deve ser meio ríspido, ele e o Giovinazzi se divertem, assim, tipo, demais, velho. Eles são realmente amigos, assim. E fora o Kubica, que realmente também entrou aí, viraram um trio.
os vídeos dos três juntos é maravilhoso. Eu acho que também tem um pouco disso, assim, tipo, a Ferrari deve pensar que, putz, o clima ali dentro da Alfa Romeo tá tão bom, porque o Raikkonen não vai sair agora. O Giovinazzi a gente pode manter ele ali até para poder também garantir a nossa vaga. E acho que a manutenção do clima ali da equipe é tão boa que eles acabam, tipo, vão trabalhando aí e aproveitando para poder trabalhar nos outros projetos que vocês têm fora. E é uma coisa que depois a gente vai falar sobre a Alfa Romeo na Fórmula E, mas a Alfa renovou em 2020 para a Sauber continuar usando o nome Alfa Romeo nas pistas, né? Então eles ainda podem utilizar esse nome. E também uma manutenção desse nome italiano, né? Que é um nome clássico, um nome que marca a Fórmula 1. E acho que tudo isso acaba se tornando muito atrativo para eles, né? Tipo, trocas de dinheiro e afins acabam mantendo fazendo essa manutenção deles. E agora, para falar assim. Eu queria só comentar sobre esses vídeos engraçados do Kimi. Tem um deles, se eu não me engano, com a Lee Mackenzie, que é sensacional também, quando ele ainda estava na Lotus, né, naquela passagem lá pela Lotus, que eles vão correr no gelo, né? Ela vai dirigindo e ele vai no banco do passageiro também, e aquela coisa, né? Pergunta e resposta e tal. Aí tem uma hora que ela perde o controle do carro, ela fica, Kimi, o que é que eu faço? O que é que eu faço? Ele olha pra ela, não sei, te vira, e começa a rir. E ela desesperada, sem saber o que fazer com o carro, ficando atolado. Aí ela tenta sair e bate o carro. Ela, acho que, se eu não me engano, ela tá num Duster, e ela bate o carro. Aí ele ficou, Kimi, eu bati. Aí ele, eu vi, sabe? Do jeito mais Kimi Raikkonen impossível. E tipo, e agora? Não sei. Tipo, ele tem uns vídeos sensacionais, assim. Complementando aqui os vídeos do Raikkonen engraçados, também teve um da Sky Sports do ano passado, que tá os jornalistas e chamam o Giovinazzi e eles vão andar de jet ski. E é muito hilário também, gente. É maravilhoso. O Raikkonen tomando os tombos. Bom, aqui no YouTube a gente não pode fazer vídeo de reações com os vídeos da Fórmula 1, que senão a gente toma strike na hora. Mas lá na Twitch a gente pode, se vocês quiserem. Quando sair vídeo assim, a gente abre a Twitch lá e assiste com vocês e a gente comenta, porque é muito bom. Vale a pena. Agora, Casola, pulando para realmente da Alfa Romeo, para a gente poder entrar em 2021 da Alfa Romeo, eu gosto muito de 2019 numa coisa que eu não reparei, principalmente porque eu estava em Interlagos, depois na hora que eu fui assistir a corrida para fazer o BBcast, eu assisti e a Débora me deu um toque, falou assim, cara, olha como o Kimi e o Giovinazzi se respeitam na pista, porque, salvo engano, eles foram quarto e sexto. Quarto e quinto, né? Puta, podia ter tido mais uma punição, né? Menos quinto, sexto, e daí deram uma com a do Hamilton. Exato. Uhum. Como os dois se respeitam aí na pista e como, às vezes, o carro da Alfa se acertava em 2019 numa pista e tinha um bom desempenho. E, de repente, em 2020, esse bom desempenho sumiu. Posso só complementar um negócio? Pode. Em 2019, a gente teve a Alfa Romeo conquistando 57 pontos para 2020 terminar com 8 pontos. É ridículo o quanto que eles perderam em rendimento. Mas pode ir, Casola. Justamente esse ponto, né? E, assim, a queda da Alfa Romeo, ela vai junto com todas as equipes que tinham motores Ferrari, né? E, claro, vai também na questão lá do motor, né? Que dava uma empurrada, né? Tudo e que ajudava, né? Principalmente nas pistas de alta, né? Os carros Ferrari iam relativamente bem. Só que daí, em 2020, com todas as proibições, e aí também a Ferrari erra a mão tanto no carro... erra a mão também nos projetos dela, do carro, e outras coisas também, e aí, assim, a Alfa também acaba afundando junto com esse barco, né? 2020 foi um ano difícil, né, para a Alfa Romeo, né? Ela sofre primeiro com... em algumas classificações chega a ficar na última posição, né? Fica atrás até da Williams e da Haas, e geralmente, muitas vezes ficava atrás da Williams, né, também na classificação, e conseguia recuperar o ritmo lá na corrida, né? Mas ainda assim foi uma temporada bem mais difícil, né? E assim, mas foi um efeito cascata, né? Que como que pegou na matriz, afetou as filiais também, né? E
Foi um efeito coletivo. Agora, o grande maior problema disso é porque a gente sabe que muito do que aconteceu com a Alfa Romeo e Haas foi esse motor problemático da Ferrari que eles entregaram. Fora isso, as próprias peças que esses times consomem da Ferrari, que também tiveram vários problemas em 2020. Então era algo que a gente ia sentir mesmo na pista, quando a tua fornecedora tá passando apuros, né, no grid e acaba realmente passando para os outros. Exatamente. E agora, para 2021, casal? Rapidão. Vocês estavam falando sobre a questão do Raikkonen e do Giovinazzi se respeitarem na pista. Cara, acho que eu vi um comentário disso um tempo atrás num grupo e eu achei realmente sensacional, que é tipo, o Kimi, ele nunca jogou sujo com ninguém. Nunca mesmo, assim. Eu acho que eu não lembro se foi com o Carlos Sainz, mas na corrida de Monza do ano passado, ele foi ser ultrapassado, gente, ele deixou o espaço direitinho lá para passar naquela chicane, entendeu? Então, se eu não me engano, a última punição dele foi no incidente com o Albon, ano passado também, não sei se o Albon foi Stroll, mas foi uma só no ano inteiro, e depois disso eu não consigo lembrar de outra vez que ele foi punido por se envolver em acidente com alguém, entendeu? Porque ele sempre foi um piloto que jogou muito limpo, né? Assim, as disputas com o Kimi Raikkonen sempre foram muito limpas, porque é aquela história, né? O Alonso falou, all the time you have to leave space. Ele sempre cumpriu essa regra à risca, né? Tipo, ele pode ter diversos defeitos, assim, você pode detestar o Kimi Raikkonen por qualquer motivo que seja, mas não dá pra dizer que ele joga sujo porque ele não joga. Definitivamente, não, ele sempre foi um piloto, assim, que sempre respeitou muito esse espaço, assim, poucas vezes, acho que a única vez que ele teve uma disputa mais, assim, roda a roda, assim, mas foi com o Hamilton ali uma vez, uma coisa em Spa ali, em 2008, mas para isso, assim, sempre as disputas sempre bem respeitosas ali, né, nunca teve problemas, assim, e todos os pilotos também sempre respeitam muito o Kimi, né, nesse aspecto. Agora, já partindo para 2021, vai depender muito do que a Ferrari entregar, né, as declarações aí por parte do pessoal da Ferrari, né, é que vai melhorar, né, até porque também piorar também, pelo amor de Deus, né. Se eles quiserem fazer frente ali com a Alfa Romeo e com a Haas, vai ficar difícil. Eu acompanho o casal que se entregar algo bom, fica à frente de Williams e Haas, porque Haas, né, já anunciou hoje que só vai ligar o motor lá no Bahrein. Uhum. Acredito que essa seja a missão da Alfa Romeo, assim, se tiver um equipamento mais competitivo, assim, ela vai deixar a Haas e a Williams para trás. E ali dá para almejar ali e tentar brigar pelo sétimo lugar ali com a AlphaTauri, né? Que eu acho que é o que dá para almejar no momento, né? Afinal de contas, daí já pro grupo lá do pelotão intermediário já é uma defasagem maior, mas assim, é para ficar mais longe assim das últimas posições e poder frequentar mais o Q2, de repente beliscar um Q3 de vez em quando e beliscando os pontos ali, corrida a corrida, né? Conforme o desenrolar do campeonato, né? E, assim, não dá para fugir muito disso, né? A meta, assim, né? Claro que eu gostaria, como agora sendo clubista, né? Absoluto, né? Que, assim, que ela metesse 2 segundos na Mercedes e tudo mais, né? Mas a gente tem que voltar para a Terra, né? Vamos lá, planeta Terra chamando. Então, assim, é aquela coisa, né? Com alguma sorte ali, brigar lá com a quase xará, né? AlphaTauri, pelo 7º lugar, né? E deixar longe, e ficar longe da Williams e da Haas ali, dá para dizer que será um bom ano, com certeza. O Rafael Fernandes tinha perguntado de como que vai ser os carros, né, da Alfa Romeo. Também acho que a gente pode estender isso para a Haas. Em 2020, teve uma discussão por conta da pandemia se as equipes clientes poderiam utilizar peças que os outros times estavam desenvolvendo, porque eles não iam conseguir desenvolver, mas por serem clientes e conseguirem comprar essas peças, eles poderiam receber. E aí, na época, entrou a discussão sobre Alfa Romeo e Haas, que eles não poderiam,
mas valeria para Racing Point, para as outras equipes. E quem se lascaria em tudo isso daí é a McLaren e a Renault, porque não tem para quem passar peça, elas são independentes no grid, né? A Racing Point podendo pegar peças da Mercedes já não é uma novidade, né? Porque passou ali no lixo da Mercedes no final do ano muito e pegou várias coisas ali. E para 2021 vale eles pegarem peças que são de desenvolvimento, que são marcadas pelo token, que era necessário você utilizar o token para desenvolvimento depois que aquelas peças fossem homologadas. Então, a Haas, Alfa Romeo, Aston Martin, que são clientes de outras equipes, podem pegar essas peças, sim, mas elas vão ter que participar tipo, de uma divisão dessas peças para essas equipes. Então, eles podem ter alguma vantagem pegando coisas aí. Agora, eu não sei se é uma vantagem pegar coisa da Ferrari, né? É difícil. Esse que é o problema. Eu acho que não pegando o Binotto, tá valendo. Já pensou? Que zica. Imagina, você vai pegar a asa dianteira lá, um negocinho, e aí dá de cara com o Binotto entregando pra você o currículo, aí você fala, bota aqui ele no quadro. Peraí que tem limite, colega, não é assim não. Eu só quero falar uma coisa antes, porque eu não sei se eu vou participar da live da Ferrari, mas eu queria falar um negócio aqui do Binotto, que Binotto já falou, né, que ele não é eterno na Ferrari. Graças a Deus, né? A gente gosta disso, realmente, assim, ficamos felizes que você não é eterno na Ferrari. Eu acho que, inclusive, ninguém se opõe a esse pensamento. Eu, como uma clarista assumida, ouso dizer que ninguém se opõe a esse pensamento. Vai com Deus, Binotto. Bom, e Cíntia, o que você espera de 2021? Ou alguma coisa de segmento um pouquinho mais diferente da nossa querida Alfa Romeo? Ou você acha que vai seguir nesse mesmo de ter que esperar, saber? Porque realmente é uma incógnita, né, por enquanto. É porque, assim, tem muito da dependência do motor, né? Tem que ver se a Ferrari vai conseguir batizar o motor de novo ou não. Porque se for, eles vão conseguir brigar mais pertinho ali da AlphaTauri, né? De repente até chegar mais um pouco, fazer mais pontos e tal. E se afastar da Haas e da Williams, né? Considerando que essas duas equipes também vão manter o desempenho ruim nos últimos anos. Mas acho que até os primeiros testes, se bem que até teste de pré-temporada engana também, né? Então, até o Bahrein lá, a gente tem que ficar na expectativa e torcendo para o melhor, né? Para acontecer aí um meteoro do bem para cair lá na Alfa Romeo. O complicado disso é que a gente tá vendo os laços da Haas também se estreitando cada vez mais com a Ferrari. A gente tem o Simone Resta trabalhando como diretor técnico, é a primeira vez que a Haas vai ter um diretor técnico trabalhando com eles. E a Haas também ela tem escritórios dentro da Ferrari, né, oficinas dentro da Ferrari, tanto para poder utilizar o túnel de vento deles, quanto para outras operações. Simone Resta está com uma equipe de 40 funcionários para poder trabalhar com a Haas nessa temporada. Tudo bem que a Haas está pensando já em 2022, o plano deles em 2021 é agir com o carro de 2022, porque eles sabem que 2021 vai ser um ano muito crítico, então pode ser que a Alfa Romeo tire alguma vantagem esse ano por conta disso. Deus é mais. Consiga... Vai ser muito bom a pessoa ouvindo o podcast, sem ver a imagem, a Débora falando, não, Deus é mais. Ai, gente, é que esse comentário aqui fica Binotto, não dá, né? Pelo amor de Deus. Enfim. Gostamos assim, comentários. A gente gosta de comentários, não do Binotto. Mas eu acho que talvez 2021, se esse motor aí da Ferrari funcionar, pode ajudar a Alfa Romeo, porque a gente já tá vendo que a Haas tá meio que abandonando o barco de 2021, né? Tipo, deixa pra lá e deixa o pessoal brigar aí. E talvez a Alfa Romeo tenha alguma chance. Agora, para 2022, eu já não sei, porque eu não sei o quanto que esses laços com a Ferrari, para a Alfa Romeo, vai estar mais estreitos, né? Porque, tudo bem, tem a vaga ali, enfim, mas outras coisas, pode ser que a Ferrari já deixe um pouco a Alfa Romeo de lado para poder favorecer a Haas. E aí, eu acho que as coisas começam a se complicar para a Alfa Romeo, se ela não conseguir desenvolver o carro para 2022.
E o interessante, Casola, que a gente falou dos nomes dos pilotos, né, Kimi Raikkonen e do Giovinazzi, mas acho que uma terceira figura que é muito forte na Alfa Romeo e que traz uma segurança, pelo menos eu tenho com a equipe, questão de desenvolvimento, da manutenção da casa, que é, como a gente falou, muito harmoniosa, é o Frederic Vasseur, que é o chefe de equipe, que eu elenco ele, o chefe de equipe da AlphaTauri, acho que as duas Alfas têm os melhores chefes de equipe nesse ponto de saber dosar os pilotos, saber utilizar muito bem o talento deles. É verdade, né? O Vasseur, quando ele assume ali, a equipe tá uma bagunça generalizada ali. Quatro pilotos com contrato, aquela bagunça, né? Chegou a ter 6 pilotos com contrato, né? Que assim... Era pit stop, trocava pneu e trocava piloto. Pit stop, trocava pneu e trocava piloto. Era quase endurance, né? Mas no fim foi uma doideira, né? No fim, infelizmente a Monisha não deu certo, né? Como na função ali de chefia, né? Ela teve dificuldades aí para lidar com um ambiente tão complexo quanto no caso, administrar uma equipe de Fórmula 1, que assim, foi um desafio grande. Ela que foi membro da equipe por muito tempo, por isso que ganhou a confiança aí do Peter Sauber quando ele saiu de cena, né, da função mais efetiva, né? E aí, desde a chegada do Vasseur, a coisa ajeitou, né? Ficou ali mais organizado. Claro que agora, nos últimos anos, ele vai ter um teto por conta do investimento, né? Que é um dos menores investimentos da Fórmula 1, e também por conta, assim, de fato de ter a ligação com a Ferrari, né? Ela vai ter um limitante ali, não vai poder ficar muito, chegar tão próximo do que a Ferrari chega, assim, que raramente na história, assim, principalmente porque da primeira fase em que a Sauber chegou a ter o apoio da Ferrari, né, lá entre o final dos anos 90 e começo dos 2000, a Sauber não era uma equipe que sempre ficava no meio do pelotão, nunca muito acima, muito próximo do que podia a Ferrari. Então, há sempre essa defasagem, né, então é histórico ali. Então, é uma coisa da infraestrutura, né, que você sempre está um degrau abaixo das equipes de ponta, né, então isso sempre vai pesar, né. Isso pesa também na questão do investimento. Agora, o Vasseur está fazendo um trabalho bem competente ali de organizar a casa, deixar ela arrumada, para no caso, que o projeto consiga se manter estável, né? Mesmo se enfrentar alguma questão financeira, né? Ainda estamos numa pandemia, né? E no caso, a torneira está fechando cada vez mais. E com toda essa incerteza agora que vem com relação ao futuro do patrocínio da Alfa Romeo, já vai se pensando em outras possibilidades também para o futuro. Cíntia, eu já aproveitei para puxar o nosso querido Vasseur, porque ele já tem um pé na Fórmula E, né? Ele não tem um pé, ele já tem um corpo na Fórmula E, porque, para quem não sabe, os chassis que são utilizados na Fórmula E, quem constrói é a empresa dele. Então, desde quando a Fórmula E surgiu lá com o de graça, fazendo aquelas palestrinhas de falar sobre energia renovável, aquelas coisas tudo. O primeiro, quem ganhou concorrência, tudo para poder assumir, fabricar o chassis foi a empresa do Vasseur. Então agora quando surgiu esse burburinho, a primeira coisa que eu lembrei foi, vixe, o Vasseur também deve sair, ou existe algum motivo aí para o burburinho estar um pouquinho mais forte. Eu não sei se ele especificamente como dono de empresa pode trabalhar numa equipe, entendeu? Talvez tenha alguma coisa aí, alguma burocraciazinha que impeça. Mas esse boato... Para lembrar que seria igual a McLaren. Não. Gente, no Stock Car, o Giafone, que não pode correr porque ele fabrica os carros. Tipo porque isso. Eu sou caseiro, vou buscar uma coisa aqui no Brasil. Desculpa. porque eu lembrei da situação da McLaren, né? Que hoje ela é fornecedora das baterias e não pode ter uma equipe, mas vai deixar de fornecer as baterias no final do ano que vem, e aí vai poder correr, que é o que a gente espera que aconteça, né? Boa sorte, Drácula, com seu Fica Binotto. E aí hoje surgiu o boato, né, de que um novo grupo aí que é formado pela Fiat e pela PSG, o Stellantis, que ele pretende entrar na Fórmula E
talvez na 10ª temporada, né, 2023, 2024, com uma das marcas automotivas dele, né, que é ou a Alfa Romeo ou a Maserati, mas com mais chances de ser a Alfa Romeo. Né? E aí, quais são as implicações disso? Né? Assim, a primeira é que hoje esse grupo ele já tem uma marca na Fórmula E, que é a ADS, né? Eles são os fabricantes parceiros da Tetita, que é a equipe do Félix da Costa e do Jerick Verne. E estariam pensando nessa migração principalmente por uma questão de custos, né? E foi uma coisa citada na reportagem, a reportagem é do The Race, que o chefe lá da Tetita falou, né, que, aliás, o chefe da DS falou, né, que cobrar 200 milhões de euros para entrar na Fórmula 1 é um negócio de louco, né? E aí eu fui fazer, nessa onda de fazer conversões de moeda, porque a McLaren lançou a coleção de roupas novas, né, dessa temporada hoje. E aí eu fui fazer a conversão dos 200 milhões de euros da Fórmula 1. Gente, é tipo 1 bilhão e 290 mil milhões... Mil milhões não. 1 bilhão e 290 milhões de reais. Cara, é muito dinheiro. É muito dinheiro. Porque assim, você pensa 200 milhões de euros, já é muito, mas quando você converte para a nossa realidade, você vê que realmente é um negócio astronomicamente absurdo, né? Então, não sei se vai existir alguém que seja maluco o suficiente para entrar, porque também surgiu esse boato da equipe de Mônaco, né? Que quer entrar em 2022. Não sei se essa galera vai realmente ter esse tanto de dinheiro ou tá disposto a pagar, porque o número é realmente absurdo, né? E aí, assim, voltando para na Fórmula E, se eles quiserem entrar quando o Gen 3 estrear, né, que é daqui a 2 anos, eles têm que se comprometer até o final do próximo mês, né, até o final de março, e é uma janela muito curta, porque o grupo ele é recém-formado, então ele ainda está fazendo o planejamento do que vai acontecer nos próximos anos, né, então talvez não seja quando o Gen 3 entrar, por isso talvez seja só na 10ª temporada, né, que seria um ano depois, e aí ele assinaria lá o termo de compromisso, o mesmo termo que a McLaren assinou, no ano que vem. Então, mais aí uma história, né, pra gente ficar acompanhando, para ver se além da Alfa Romeo vai existir alguma outra equipe que também queira fazer essa migração, né, porque a gente sabe que a Fórmula E é uma categoria muito mais barata que a Fórmula 1, por exemplo, e que tem toda essa pegada de sustentabilidade e ecologia e tal, e que é uma coisa que o mundo está olhando muito, né? Então, você vê que, como a gente falou aqui nas lives passadas, que a Fórmula 1 está com um plano de conseguir fazer o que algumas equipes da Fórmula E já estão fazendo agora, a Fórmula 1 quer fazer daqui a 10 anos, 9 anos. Então, assim, a Fórmula 1 ela tá atrasada nesse sentido, entendeu? E algumas marcas elas já querem se posicionar e começar a vender carro elétrico agora, né? Não ter que esperar 10 anos para vender a ideia de que está numa competição que é ecologicamente sustentável, né? Então tem que ficar acompanhando. Então a gente teoricamente já tem 2 equipes, né? Que seria a McLaren e um pouquinho menos a Alfa Romeo, mas só repetindo, né? Ressaltando que isso é especulação, tá? Tipo, alguém participou de uma reunião não sei aonde, contou para o jornalista que contou para não sei quem, e a história veio a público. Mas ainda não é certeza, tá? Então a gente tem que, pelo menos, esperar até o fim do mês que vem para ver se vai ter alguma novidade nesse caso. Ou seja, Kimi Raikkonen bebeu demais no bar, falou, entregou os planos da Alfa Romeo. Mas, o Casola, se hipoteticamente sai uma Alfa Romeo da Fórmula 1, fica a Sauber. E aí é aquela torcida para que quando sair, porque a Sauber já passou por isso, por sair um patrocinador grande, até mesmo uma montadora, como foi a BMW, ela tem aquela queda, mas torcer para, se caso acontecer, pelo menos essa junção que ela tem com a Ferrari hoje, essa parceria, continue por um bom tempo, né? Essa é uma possibilidade, né, por conta aí dessa questão, né, financeira, né? Só que a diferença é que o mundo hoje está bem mais complicado no aspecto financeiro, né? Afinal, com esse período aí de pandemia e tudo mais, né, os cofres, todo mundo tá mais vazio, né? Isso é a realidade, né? E aí, para a Fórmula 1, que a gente vê que essa ideia de 200 milhões de dólares para poder
uma equipe entrar é uma ideia que não faz muito sentido. Acho que esse é um tema que merece ser debatido, acho que em uma outra ocasião, de forma mais extensa. Mas eu sou um cara que acha que, por exemplo, que o grid atual de 20 carros é um grid miúdo, um grid pequeno para a Fórmula 1. Acho que merece, dada a demanda de pilotos, acho que equipes ali, até mesmo para abastecer as montadoras, né? Por exemplo, a Renault, que está praticamente sozinha com a Alpine, precisaria, acho que pelo menos ter mais uma equipe ali de suporte, né, para os projetos dela, né? Bom, a Red Bull ainda que vai ter que rebolar agora sem a Honda. São muitas coisas ali, por exemplo, que a Fórmula 1 poderia, que embora ainda seja uma vitrine maior que a da Fórmula E, Fórmula 1 ainda está ficando cada vez menos acessível, né? E isso preocupa a médio e longo prazo, né? Com relação ao próprio futuro, né, da categoria, né? Porque aí vão ter que mexer, né? E, por exemplo, equipes de orçamento menor como a Sauber, por exemplo, perdendo assim, esse apoio da Alfa Romeo, vai ser um baque grande ali, vai ser um desafio. Ainda, quer dizer, não vai precisar dar os 200 milhões, mas vai ter um custo, né? Ainda que tenha o teto orçamentário, né? Que vai entrar, né, a partir que já começa a partir entre este e o próximo ano, né, já começa a ter os primeiros passos do teto orçamentário, mas ainda é um investimento pesado, né, e assim, né, e a Sauber já várias vezes penou ali, né, principalmente no meio dessa década, né, de 2014 até 2017 foi um período bem complicado, né. E a gente espera, né, que, por exemplo, que assim, os cabeças da Fórmula 1 repensem essa questão, né, com relação a esse aspecto, né, da Fórmula 1, e tudo bem que tá numa questão de ter mais corridas aí, então talvez seja uma coisa de deixar mais enxuto o paddock, mas eu acho que o caminho, não acho que seja esse, né, é um ponto de vista que eu tenho, que eu acho que merece ser debatido com mais precisão em outra oportunidade. Sim, até esse tema só pontuar um negócio da taxa, a Mônaco GP já é a segunda vez que ela fala que quer entrar na Fórmula 1, ela tem estrutura, já tem todos, sabe, aquela coisa que é bem diferente de muitas coisas que a gente já viu na Fórmula 1. Ela é uma equipe que quer entrar na Fórmula 1 e toda vez que abre-se o cadastro para novas equipes, ela vem e fala, olha, a gente tem estrutura, mas os 200 milhões, se vocês nos dão o perdão, a gente consegue investir e se tornar mais competitiva. Então ela tentou por muitos anos com o Bernie Eccleston, foi a mesma coisa que aquela US F1 que teve, não conseguiu, e a Monaco GP hoje ela tenta também. Eu acho que eu acharia que seria interessante, porque 200 milhões é 50 milhões a mais do que é o teto orçamentário de uma equipe hoje. Então você imagina, você vai poder dar uma folga para uma equipe de um ano, mais um bônus de 50 milhões para ela começar a investir no ano seguinte. Não, exato. E aí até o LFX fala aqui no chat, né? Que, tipo, além desses 200 milhões, já tem o dinheiro que é para investir nos equipamentos, pagar o pessoal, o local, né, de trabalho de todo mundo e a montagem dos carros. Né? Então, é muito surreal, assim, que esse tipo de iniciativa, essa taxa tenha sido implantada no momento que a gente está passando agora, sabe? Assim, é um negócio que não faz o menor sentido. Assim, e nem precisa ser especialista em nada, só precisa ter um pouquinho de juízo, que foi o que faltou em quem teve essa bendita dessa ideia. Porque não dá, cara. É você comprar o carro, uma Ferrari, e não ter dinheiro para pagar o IPVA. É a mesma coisa. Você tem a Ferrari, bacana, mas só que você não pode correr. Bom, eu acho que da Alfa Romeo foi isso. Acho que foi bem gostoso o bate-papo. Casola, mais uma vez, muito obrigado. Vale lembrar que dia 22 de fevereiro é o lançamento. Então, daqui 10 dias, exatos 10 dias, teremos o lançamento, sim, do carro da Sauber. Quer dizer, da Alfa Romeo. Para mim, ainda continua sendo Sauber, dane-se. E provavelmente vamos fazer live, então o Casola já está convidado para a gente poder vir conversar, falar do carro. Aí o Casola é um dos caras que vai poder falar todas as referências, é um dos caras que vai poder falar certinho de evolução, tudo, porque não vai ser esses manés que, sei lá, dá até medo de pensar nas coisas que eu vi hoje na internet. Bom, pessoal, agradeço a todos. Vou pedir para a Cíntia, depois o Casola como cavaleiro. Depois o Casola também vai falar da NASCAR aí, do bolão. Pedir para vocês se despedirem, falar onde vocês podem ser encontrados na internet e bora. Bom, pessoas,
fim de mais uma live. Sextou agora, né? Sextou oficialmente. Obrigada para todo mundo aí que ficou acompanhando a gente, que tá ouvindo o podcast, que tá vendo essa live em algum outro momento. Chat, mais uma vez, obrigada pelos comentários de vocês. Voltem sempre, a gente sempre adora vocês aqui. O meu Instagram, meu Twitter tá aqui, né? Cindy_MX, Cindy com Y. E desejar um bom fim de semana para todo mundo. E segunda-feira é dia da live mais clubista deste canal, porque a gente vai falar da McLaren. Eu já fui intimada, nem vou tentar mais fugir. Segunda-feira estarei aqui, se tudo der certo. Então a gente se vê por lá, tá? Beijo para todo mundo e tchauzinho. Alguém dá print da Cíntia com orelha de gato? Tadinho do Salem. Bom, a Casola agora é com você. Tá. Bom, primeiramente, obrigado aí por estar participando, assim, muito bacana, né, esse programa, uma bela conversa. Também lembrando que escreva aí pelo Boletim do Paddock, principalmente das categorias americanas, né, Indy, NASCAR e IMSA. A NASCAR começando esse fim de semana, né, as divisões nacionais, né, domingo tem a Daytona 500, que é a prova mais tradicional da categoria. E a gente também tá tendo o bolão esse ano, né? Que é o antigo bolão do Big One Brasil, né? Que era o site do Thiago Raposo, né? Que infelizmente, no caso, foi encerrado. Mas, assim, o Raposo até, no caso, pediu, né? Para assumir, né, essa missão, né? E a gente tá aí oferecendo aí essa brincadeira aí pra galera, né? Quem ainda não se inscreveu, tem rapidinho, porque 9h30 já é a largada da Truck Series, daí já vai encerrar para essa primeira corrida, mas quem não deu tempo pode tentar para a segunda corrida do ano, daí tem para a semana que vem, né? E aí vai lá, vai concorrer prêmios, mas é uma brincadeira legal ali, tudo mais. E também, no caso, agradecer a todo mundo que já contribuiu, bastante gente, até aí nessa primeira rodada, até para pesquisa ali também do piloto favorito, né? Kyle Busch ganhou na votação popular aqui do nosso site. E, no caso, para finalizar, meu Twitter é esse aqui, do Cassola Filho. Me sigam, daí eu posto as minhas efemérides. Valeu? Tchau. Obrigada, Casola, por ter aceitado participar aqui do programa da Alfa Romeo, a live clubista. E obrigada, Cíntia, mais uma vez por participar aqui da nossa live. E muito obrigada, pessoal, que esteve aqui nos comentários da nossa live. Voltem aqui na próxima semana, vamos falar de mais 5 equipes do grid. E participem lá do bolão do Casola. Se vocês ainda não acompanham a NASCAR, você pode acompanhar pelos textos dele e também participar do bolão. Vai ser uma brincadeira bem legal. Muito obrigada a todo mundo que escutou também esse áudio aí pelo podcast, né, nas suas plataformas. Então não deixem de avaliar a gente na plataforma que você escuta para poder ajudar a ranquear melhor o nosso programa. Acompanhem a gente lá no site, acessem os nossos textos, comentem as nossas matérias, vão interagindo com a gente nas redes sociais, porque vai fazer diferença para que outras pessoas conheçam o nosso conteúdo e participem aqui com a gente. Para vocês curtirem também a nossa live aqui no YouTube, ir lá no canal da Twitch, que nós também estamos com esse canal e divulgando as nossas lives por lá. E até uma próxima, pessoal. Obrigado, pessoal. E hoje, com certeza, vou acertar o botão, porque eu já fiquei olhando para ele já faz uns 10 minutos. Ihu! Até mais, pessoal. Obrigado. E agora vamos agradecer nossos apoiadores, aqueles que auxiliam o Boletim do Paddock através do financiamento coletivo e contínuo do Apoies. E são eles: Ricardo Bannerman, Maia Barbosa, Eliezer Teixeira, Luiz Fex, Arthur Felipe, Rafael Celone, Will Mesquita, Antônio Santos, Rogério Furano, Helena Lisboa, Cássio Machado, Carlos Del Valle, Bruno Vale, Eric Nemes, Bruno Shinozaki, Alberto Xavier, Will Bueno, Ricardo Silva, Beto Corrêa, Fabrício Cavalcante, Arthur Apóstolo, Sérgio Milano, Melquiades Veloso, Micael Souza, Ezequiel Bale, Silney Messi, Rafael Arilho, Rafael Carvalho, Fábio Ramiro, Lauro Vizentim, Maria Ângela, Thaís Costa, Rafael Catelã, Jane Casalec, Carlos Eduardo Valese, Tadeu Alves, Paula Barbosa, Ale Ranieri, Leandro Nogueira, Bianca Mês, André Brolo, Bruno Lima, Ivan Grego, Maicon Tavares, Thalita Santos, Diego Machado, Gabriel Sawaf, João Guilherme, João Rai e Gustavo Frigoto. Muito obrigado a todos aqueles que apoiam o Boletim do Paddock e auxiliam no nosso desenvolvimento e crescimento. E se você quer apoiar também o Boletim do Paddock, entre em contato com a gente através dos nossos perfis oficiais
ou acesse o link apoia-se.com/Boletim do Paddock e lá você terá as opções de apoio ao Boletim do Paddock. Um forte abraço e obrigado. Isso é tudo bem, pessoal.